Olá, mundo! No vídeo de hoje vamos falar sobre como começar na LGPD. A lei já está em vigor já faz um tempo, e ainda assim existem empresas que não sabem por onde começar o processo de adequação. A NPD, que foi criada com o objetivo de fiscalizar a lei e passar orientações sobre ela, já divulgou alguns guias e documentos para auxiliar as empresas. Se você juntar todos esses documentos, eles não trazem todas as informações necessárias para a empresa se adequar, muito menos de forma completa ou concisa. Por conta disso, existem muitas dúvidas e inseguranças do que deve ou não ser feito. Mesmo assim, você tem a obrigação de estar adequado à lei para não sofrer sanções da NPD. Pensando nas ações básicas que toda empresa precisa tomar, eu reuni alguns passos iniciais para te ajudar nesse trabalho. Obviamente não será um manual completo, mas vai ser um ponto de partida. As ações aqui mencionadas serão do ponto de vista da organização. Não significa que as atividades são do DPO e somente dele. E é claro, tudo pode ser adaptado conforme o contexto da organização e a sua necessidade. Comece lendo a lei na íntegra. Nada melhor que estudar direto da fonte. Então, abra o link aqui embaixo e leia a lei toda. Ela é grande, mas ela foi construída sem jargões ou palavras difíceis. É fácil de ler e de entender. Vão surgir várias dúvidas e algumas coisas você ainda vai precisar pesquisar. Mas com o tempo você vai pegando conforme vai se aprofundando no assunto. Agora que você já leu a lei toda, você vai ler ela de novo e extrair tudo aqueles itens que fazem sentido para a sua organização. Por exemplo, se você não for um órgão de pesquisa e nem um hospital, alguns pontos da lei não serão úteis para você. Então são itens que você pode deixar de lado. Outra atividade que vai te ajudar a entender muito bem a lei é escrever um documento resumindo com as suas próprias palavras. Você vai organizar por agentes, categorias, definições, etc. Esse resumo você pode compartilhar com os seus colaboradores posteriormente para facilitar o entendimento da lei dentro da empresa. Escolha um DPO. Agora que você já sabe o que está escrito na lei, sabe que precisa elencar um responsável comunicador da empresa. Uma pessoa responsável dentro do controlador para falar com a NPD, com os titulares e com os seus operadores. Mas fazer a seleção dessa pessoa é muito importante. Alguns itens precisam ser levados em consideração na hora da escolha. Eu já publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre isso e te ajudando a escolher um DPO. Dá uma olhada aqui no card. Crie um termo de confidencialidade. Eventualmente, as empresas precisam fornecer para o colaborador acesso a algumas informações sigilosas e aos dados dos titulares, para que assim eles possam exercer as suas funções durante o trabalho. A fim de evitar problemas como espionagem industrial ou vazamento de dados e informações estratégicas, esse documento é importante para conscientizar o colaborador das suas responsabilidades e ações dentro da empresa. Através desse documento, você vai evidenciar para todos os colaboradores que todos os dados pessoais e informações da empresa devem ser tratados de forma sigilosa. A empresa define regras para o manuseio dessas informações, orienta o que é e o que não é permitido, faz o esclarecimento das obrigações e responsabilidades do colaborador e determina o prazo de validade desse termo e das penalidades. Esse documento possui valor jurídico, logo, a sua quebra pode envolver processos legais. Você pode pedir esse termo para o seu escritório de advocacia ou pesquisar na internet, pois existem vários modelos disponíveis. Basta adaptar um para a sua necessidade. Mapeamento dos setores. Esse mapeamento é algo básico de qualquer empresa. Sem isso, você não tem organização e não sabe separar as atividades. Você não gerencia aquilo que não conhece. Algumas empresas ainda podem terceirizar algum setor, como a contabilidade ou o marketing, mas mesmo esses setores precisam ser mapeados e documentados. Somente assim você terá noção do todo da empresa. Criar um comitê de proteção e privacidade de dados. Agora que você já possui os setores mapeados da empresa, você vai selecionar uma pessoa responsável por setor e vai nomear ela como administrador de dados pessoais. Ela terá a responsabilidade muito parecida com a do DPO, mas focada para o setor dela. Procure uma pessoa que entenda e domine aquele setor, que saiba dos processos e das obrigações, que conheça a empresa e entenda o dever do setor dela para a empresa. Dentro do contexto de dados pessoais daquele setor, esse admin vai auxiliar o DPO orientando sobre as tarefas realizadas no setor. Irá responder os questionamentos do DPO, tomar as providências que o DPO determinar, solicitar ao DPO quais medidas e alterações devem ser seguidas e reportar incidentes ou descumprimento da lei para o DPO. Com esses admins elencados em cada setor junto com o DPO, será criado o CPPD. Existem outros nomes que variam dessa definição, mas o objetivo é o mesmo. Agora, a empresa possui uma rede de comunicação relacionada a dados pessoais. Essa estrutura precisa ser divulgada para todos na organização para que as pessoas saibam para quem reportar algo. A partir disso, você pode criar atividades para o CPPD conforme a sua utilidade, como por exemplo, treinamentos, alinhamentos estratégicos, levantamento de informações,
trocar conhecimento e experiências, reportar situações e etc. Mapeamento de processos. Você já possui o DPO, os setores mapeados e os admins elencados. Agora começa o levantamento dos processos em cada setor. O DPO vai escolher um setor para iniciar o mapeamento. O DPO vai sentar com o admin daquele setor e fazer uma entrevista. O DPO vai fazer várias perguntas a fim de entender de ponta a ponta como funcionam os processos dentro daquele setor. Nessa fase, será necessário perguntar quais são as ferramentas usadas, os documentos que são utilizados e movimentados, o nome dos processos conhecido pela área, quem são os terceiros envolvidos, os processos que ocorrem no dia a dia de trabalho, evidenciar quais outros setores estão interligados ou envolvidos, identificar os pontos de exceções e etc. Os dados pessoais podem ser mapeados no final deste mapeamento, porque isso facilita a análise do tratamento dos dados, já que está tudo mais visível. A organização ainda pode aproveitar esse mapeamento para criar e manter uma documentação de processos para aquele setor. Além de manter a gerência e os colaboradores atualizados das atividades, ela pode ser útil para os novos colaboradores contratados, agilizando o processo de inserção deles no setor. Identificar os controladores e operadores. Agora a organização já sabe quais processos estão acontecendo em cada setor. É hora de determinar em quais processos ela é controlador ou operador. Também será possível identificar quais terceiros são controlador e operador. Isso é importante pois, segundo a LGPD, se você é controlador, você possui determinadas responsabilidades. Se você é operador, você possui outras responsabilidades. Consequentemente, em cada situação, existem ações e cobranças que precisam ser feitas. Mapeamento dos dados pessoais. Finalmente chegamos aos dados pessoais. Agora você já possui um bom reconhecimento da sua empresa e uma equipe de apoio. Sabe como ela se comporta, como ela funciona, quais os objetivos e as metas. Em cada processo de cada setor, você vai analisar os dados pessoais. Vai fazer todo o levantamento da necessidade, da finalidade, da base legal, quais tratamentos são realizados e por quais meios, de onde eles estão vindo e para onde eles vão. Consegue identificar quais dados não são necessários. Consegue verificar quem tem acesso e quem não deveria ter acesso. Você já consegue classificar se é dado pessoal ou dado sensível. Se existe tratamento internacional de algum dado pessoal. Quais dados são compartilhados e com quem. Se o dado é um identificador direto ou indireto e etc. Nesse momento, você consegue construir o seu inventário de dados pessoais para poder gerenciar e adequar ele em toda a sua organização. Procure manter um controle desses dados pessoais para que você consiga achar respostas na palma da sua mão. Formulário para o titular exercer os seus direitos. Conforme mencionado na lei que você já leu, ela determina que o usuário possui direitos a serem exercidos. Um processo de atendimento aqui também deverá ser desenhado e documentado. O que você pode fazer é construir um formulário físico, onde o titular irá especificar a sua solicitação. É importante destacar que a autenticação do usuário deve ser feita antes de atender essa solicitação. Se isso não for possível, ou for incompleto ou ficar duvidoso, o pedido não deve ser atendido sem ter certeza que o titular é o titular legítimo dos dados. Procure salvar todas as evidências da comunicação e da solicitação, pois isso é muito importante para a proteção da empresa. Esse formulário também deve estar disponível no site da empresa, facilitando o acesso para qualquer titular em qualquer parte do Brasil. E por último, treinamento. É de extrema importância que todos na organização tenham conhecimento da LGPD e de sua aplicabilidade, tanto para as atividades dentro da empresa, quanto para exercer os seus direitos como titular fora da empresa. Não é necessário que os colaboradores decorem a lei, mas é importante que eles entendam que as suas atividades com dados pessoais, a partir desse momento, precisam ser exercidas com mais responsabilidade. Para isso, a empresa pode investir em capacitação e treinamento interno, onde todos devem participar e estudar. Os meios de treinamento serão escolhidos conforme o que melhor funciona para aquela empresa. Pode ser um treinamento online, ou uma palestra, ou ambos. Mas o conhecimento deve ser levado a todos, sem exceção. Isso vai desenvolver o senso de comprometimento dos colaboradores e vai iniciar a construção da cultura de segurança. Consequentemente, vai proteger os ativos da empresa e diminuir as chances de acontecer algum incidente. Para finalizar, te trago 2 dicas bônus que irão te ajudar nesse trabalho. O primeiro é a ISO 27701. Ela especifica vários requisitos e diretrizes na gestão de privacidade. Vários pontos vão facilitar o seu processo de adequação e manutenção de privacidade dentro da empresa. E por segundo, siga a TI Exames. De vez em quando eles publicam algum treinamento relacionado a LGPD ou privacidade. E o melhor, a maioria das aulas são gratuitas. Você pode ter uma ideia disso conferindo o canal deles aqui no YouTube e assinando a sua carta de notícias. Ainda existe muito trabalho pela frente para que a adequação seja alcançada. Não é difícil, mas é muito trabalhoso alcançar esse objetivo. A cultura de segurança e privacidade será um caminho constante daqui para frente. Então fique de olho nos comunicados da ANPD no site do governo,
E siga a NPPD no LinkedIn para ficar por dentro das novidades. Se essa lista te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal. Me acompanha lá no Instagram e te vejo na próxima.